Olá a todos, bem-vindos ao canal O Verso Sagrado. Hoje vamos falar sobre um dos segredos mais bem guardados da história religiosa. Um conjunto de escritos antigos que foram deliberadamente excluídos das versões mais populares da Bíblia que conhecemos hoje. Imagine descobrir que existem livros inteiros da Bíblia que você nunca teve acesso. Textos sagrados que contam histórias fascinantes sobre anjos caídos, profetas esquecidos e revelações cósmicas que poderiam mudar completamente sua compreensão sobre a fé. Estou falando da Bíblia Etíope, também conhecida como Cânon das Escrituras da Igreja Ortodoxa Etíope, Teoarredo, que contém 81 livros, muito mais do que os 66 da Bíblia Protestante ou os 73 da Católica. Mas por que estas escrituras foram omitidas? Quem decidiu que estes textos não deveriam fazer parte do cânon bíblico que a maioria de nós conhece? E mais importante, o que estes livros perdidos revelam? Hoje, vamos mergulhar neste mistério fascinante, explorar os conteúdos destes textos esquecidos e entender por que a Etiópia preservou estes escritos, enquanto o resto do mundo cristão os deixou de lado. Prepare-se para uma jornada através do tempo e da fé. Se você se interessa por história religiosa, textos antigos ou simplesmente gosta de descobrir verdades ocultas, este vídeo vai abrir seus horizontes. E antes de começarmos, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber nossos próximos conteúdos. Agora, vamos à verdade que tentaram esconder de você. Quando falamos sobre a Bíblia, a maioria das pessoas pensa no Antigo e Novo Testamento, com os famosos 66 livros da versão protestante ou 73 da católica. Mas poucos sabem que a Igreja Ortodoxa Etíope Teoarredo reconhece uma coleção muito mais ampla de textos sagrados. A Bíblia Etíope contém 81 livros no total, incluindo todos os textos da Bíblia Católica, mais vários outros considerados apócrifos ou pseudepígrafos pelo resto do cristianismo. Entre esses textos estão o livro de Enoque, o livro dos Jubileus e partes do livro de Esdras que não aparecem nas outras versões da Bíblia. O que torna esta versão tão especial é que ela preserva alguns dos textos religiosos mais antigos da tradição judaico-cristã. Textos que foram escritos antes mesmo de muitos livros do Antigo Testamento que conhecemos. A Etiópia é um dos países cristãos mais antigos do mundo. O cristianismo chegou lá no século IV e, desde então, a fé cristã tem sido praticada de forma ininterrupta, relativamente isolada das influências ocidentais e orientais. Este isolamento ajudou a preservar tradições e textos que foram perdidos ou deliberadamente removidos em outras partes do mundo. Agora, vamos explorar alguns dos textos mais intrigantes encontrados exclusivamente na Bíblia Etíope. Começamos pelo livro de Enoque, um dos mais fascinantes e misteriosos. O livro de Enoque conta a história de Enoque, bisavô de Noé, que, segundo o livro do Gênesis, andou com Deus e já não foi encontrado, porque Deus o tomou para si. Mas o que aconteceu durante essa caminhada com Deus? O livro de Enoque revela detalhes impressionantes. Ele descreve como Enoque foi levado aos céus e recebeu revelações cósmicas sobre a criação do universo, a queda dos anjos, a origem do mal e profecias sobre o futuro da humanidade. O livro conta como 200 anjos, chamados de vigilantes, desceram à terra, tomaram mulheres humanas como esposas e geraram gigantes híbridos, conhecidos como nefilins. Estes anjos caídos também ensinaram aos humanos conhecimentos proibidos: metalurgia, feitiçaria, astrologia, maquiagem e ornamentos, que levaram à corrupção da humanidade. Esta narrativa oferece uma explicação para a maldade que levou ao grande dilúvio, muito mais detalhada do que encontramos no Gênesis.
Outro texto fascinante é o livro dos Jubileus, às vezes chamado de Gênesis Pequeno. Este livro reconta a história desde a criação até a entrada dos israelitas em Canaã, mas adiciona muitos detalhes ausentes do Gênesis tradicional. Por exemplo, o livro dos Jubileus oferece datas precisas para eventos bíblicos, explica a origem dos demônios após o dilúvio e apresenta uma versão estendida da história de Abraão, que inclui seus estudos astronômicos e sua luta contra a idolatria. O texto também apresenta uma versão diferente da origem do mal. Enquanto no Gênesis a serpente tenta Eva sem explicação clara, nos Jubileus aprendemos que foi Mastema, uma figura semelhante a Satanás, quem enviou a serpente para tentar o casal primordial. A grande questão que surge é: por que estes textos, tão ricos em detalhes e explicações sobre pontos obscuros da Bíblia tradicional, foram excluídos do cânon bíblico ocidental? Os motivos são complexos e envolvem política, teologia e controle religioso. No século IV, quando o cristianismo se tornou a religião oficial do Império Romano, houve um esforço concertado para padronizar os textos sagrados. Concílios foram realizados para determinar quais livros seriam considerados inspirados por Deus e quais seriam rejeitados. O Concílio de Laodiceia, em 363 d.C., e posteriormente o Concílio de Cartago, em 397 d.C., estabeleceram listas oficiais de livros que deveriam compor a Bíblia. Textos como o livro de Enoque e Jubileus foram rejeitados por várias razões. Primeiro, muitos destes textos continham elementos sobrenaturais, considerados excessivamente fantásticos ou difíceis de explicar dentro da teologia que estava sendo desenvolvida. As histórias detalhadas sobre anjos caídos, viagens celestes e conhecimentos ocultos não se encaixavam bem na narrativa que as autoridades eclesiásticas queriam promover. Segundo, alguns destes textos contradiziam ou complicavam doutrinas que estavam se tornando centrais. Por exemplo, o livro de Enoque oferece uma visão cosmológica diferente e uma explicação alternativa para a origem do mal que poderia contradizer a doutrina do pecado original. Terceiro, havia questões políticas. Textos que questionavam autoridades ou sugeriam revelações diretas de Deus que ultrapassavam a mediação da igreja estabelecida eram percebidos como ameaças ao poder eclesiástico. E, finalmente, alguns destes textos eram associados a grupos considerados heréticos, como os gnósticos, o que levou à sua supressão. Enquanto isso acontecia no mundo ocidental e no Oriente Médio, a igreja etíope, isolada pelas montanhas e pelo deserto, continuou a preservar e venerar estes textos antigos, considerando-os parte integral de sua herança religiosa. Os textos preservados na Bíblia etíope lançam luz sobre aspectos da história cristã primitiva que são frequentemente negligenciados. Por exemplo, o livro de Enoque era claramente conhecido e respeitado pelos autores do Novo Testamento. A Epístola de Judas cita diretamente uma profecia de Enoque, e muitos estudiosos acreditam que vários conceitos e termos presentes nos evangelhos têm raízes no livro de Enoque. Isso nos leva a uma conclusão surpreendente. Os primeiros cristãos, incluindo os autores do Novo Testamento, consideravam o livro de Enoque como uma escritura legítima. Da mesma forma, o livro dos Jubileus era amplamente usado pela comunidade de Qumran, que produziu os manuscritos do Mar Morto. Isto sugere que estes textos não eram obras marginais, mas parte importante da literatura religiosa judaica do período em que o cristianismo nasceu. Além disso, estes livros revelam que o cristianismo primitivo era muito mais diverso em suas crenças e práticas do que geralmente se reconhece.
Havia múltiplas interpretações teológicas, diferentes compreensões da cosmologia e várias tradições coexistindo antes que uma ortodoxia específica fosse imposta. O livro de Enoque, por exemplo, contém elementos que mais tarde seriam associados ao gnosticismo, como a ideia de revelações secretas transmitidas a iniciados, sugerindo que estas crenças não eram heresias tardias, mas faziam parte do fundamento original do pensamento religioso judaico-cristão. Então, qual é a relevância destes textos antigos para nós hoje? Por que deveríamos nos importar com livros que foram excluídos do cânon bíblico há mais de 1500 anos? Em primeiro lugar, estes textos oferecem uma janela única para compreender o pensamento religioso da época em que o cristianismo nasceu. Eles nos ajudam a contextualizar melhor os textos do Novo Testamento e a entender referências que antes pareciam obscuras. Em segundo lugar, a Bíblia etíope nos lembra que o cristianismo não é uma religião monolítica, mas uma fé com múltiplas tradições e interpretações. A existência contínua da Igreja Ortodoxa Etíope Tewahedo, uma das mais antigas do mundo, desafia nossa tendência a ver o cristianismo ocidental como a versão padrão da fé cristã. Em terceiro lugar, os textos etíopes frequentemente abordam questões que continuam relevantes: a origem do mal, a natureza da justiça divina, a relação entre humanidade e o divino e a esperança de redenção cósmica. Eles oferecem perspectivas alternativas sobre estas questões eternas. E, finalmente, a história da supressão destes textos nos convida a refletir sobre como o conhecimento e a verdade são frequentemente moldados por questões de poder. Quem decide o que é considerado verdade religiosa? Com que autoridade? E quais vozes foram silenciadas no processo? A Bíblia etíope permanece como um testemunho vivo de tradições religiosas antigas que foram marginalizadas pela história oficial do cristianismo. Ela nos lembra que a história da religião é sempre mais complexa, diversa e fascinante do que os relatos simplificados nos fazem crer. Ao explorar estes textos esquecidos, não estamos apenas descobrindo curiosidades históricas. Estamos recuperando vozes e perspectivas que têm o potencial de enriquecer nossa compreensão espiritual, mesmo no século XXI. Se você nunca tinha ouvido falar da Bíblia etíope ou dos livros de Enoque e Jubileus, pergunte-se: por que este conhecimento não está mais amplamente disponível? Por que não aprendemos sobre estes textos nas escolas dominicais ou em nossas aulas de história religiosa? A resposta, como vimos, tem mais a ver com política e poder do que com verdade ou valor espiritual. Espero que este vídeo tenha despertado sua curiosidade para explorar mais profundamente estes textos antigos. Seja você um crente devoto ou simplesmente alguém interessado em história e cultura, a Bíblia etíope oferece um tesouro de sabedoria e insights que vale a pena descobrir. Não se esqueça de deixar seu comentário abaixo, compartilhando o que você achou mais surpreendente sobre este tema. Se você gostou deste conteúdo, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos sobre mistérios religiosos e históricos. Obrigado por assistir e até a próxima.